Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e você sabe, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora. E no programa de hoje a gente vai conhecer o trabalho da Casa Aura, que é referência no apoio a crianças e também adolescentes com câncer infantil. A gente também recebe hoje a psicóloga Érica Machado, que vai falar sobre maneiras práticas de tratar a ansiedade. Temos também, como sempre, o quadro Mitos e Verdades para a gente desmistificar o que de fato é a ansiedade. Enfim, está começando! Vamos lá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos conversar com a doutora Eliana Quintão. Eu falei Cardoso anteriormente? É porque tem Cardoso. Tem Cardoso. Quintão, é. Quintão é de quem? Do marido. Do marido. É. Ah, então ele vai ficar feliz, né? Não vai. Não, quando fala Cardoso, não, mas quando falou Quintão, aí sim. Aí melhora. Melhorou. Ficamos bem, então, com o senhor Quintão. Qual o primeiro nome dele? É José. Seu José Quintão, um grande abraço. Desculpa, eu vou chamar sempre de doutora Eliana Quintão, então, tá bom? Okay. Vamos lá. A doutora é também paliativista, hematologista, como eu disse aqui, coordenadora da Casa de Apoio Aura. E faz um trabalho que atende uma necessidade que para muitas famílias, não só de Minas Gerais, é urgente, né, doutora? A Casa de Apoio, ela já existe há quase 25 anos e ela foi fundada com esse objetivo, de dar apoio às crianças que estão em tratamento, né? Inicialmente, nós atendíamos crianças com câncer. Hoje, além disso, atendemos as crianças também em transplantes, seja qualquer tipo. E isso fez com que nós aumentássemos ainda mais a nossa abrangência, porque nós temos centros de saúde que são referências em transplantes pediátricos. Então, hoje nós temos crianças de quase todos os estados da federação, por causa dessa especificação, né? Ainda a maioria são crianças e adolescentes com câncer. Sim. E quando a gente fala de criança e adolescente, a gente entende que elas vêm acompanhadas, então tem que ter um suporte também familiar, por menor que seja, ou tem que ser eficiente. Isso é. E aí, esse trabalho nosso inclui sempre um acompanhante. E a criança, então o adolescente, ele tem direito a uma acomodação para ele, o acompanhante, além de refeições, medicamentos que são necessários, apoio com a equipe multidisciplinar, que aí nós trabalhamos com os conceitos de cuidados paliativos, transporte, todo o benefício, cesta básica. Hoje nós distribuímos uma média de 130 cestas básicas por mês. Então, todas as crianças que estão ativas nesse projeto, elas têm direito a essa cesta básica, que eu acho que hoje tem sido muito importante, né? E durante toda a pandemia isso foi muito importante, esse apoio da casa nesse momento também, sabe, Fernando? Para as famílias ali, aí no caso a cesta básica, para as famílias de Minas Gerais, de Belo Horizonte mesmo, as que podem ir lá buscá-las, né? Sim. A casa foi certificada com o conceito A+, do selo DOAR. Explica para a gente o que é primeiro o selo DOAR e o que significa esse conceito. Olha, o selo DOAR é uma forma de verificar, né, e garantir também a questão da transparência e da gestão da casa, né? Para que garanta que é uma casa com toda a legitimidade, né? Que isso é uma preocupação muito grande nossa. Esse ano passado, nós também ficamos entre as 100 melhores ONGs, e esse ano estamos de novo fazendo parte da eleição aí das 100 melhores, e temos muito cuidado com essa questão da transparência, com auditorias fiscais, anuais, para garantir, porque assim, é uma responsabilidade muito grande. A casa depende de doações. Então, eu falo que cada centavo que entra, nós somos obrigados a demonstrar o que é feito com isso, né? Justificar e mostrar, até como forma de agradecimento, né? Agradecimento, né? Dar um feedback para a sociedade, porque eu acho que, assim, é uma sociedade que está ali exercendo o papel de cidadania, né?
Então, é importante que ela entenda que ela está colaborando com um trabalho que é sério e que realmente dá um retorno, né? Exatamente. A pandemia nos trouxe esse senso de responsabilidade do coletivo, né? Isso trouxe mais atenção a trabalhos que são feitos como esse da Casa Aura, né? Sim. Durante a pandemia nós não tivemos redução do número de crianças, ao contrário, até tivemos um aumento gradativamente. Isso também acontece até por causa da nossa estrutura, que hoje nós temos uma condição de atender até 32 crianças com seus acompanhantes. Então, tem uma demanda, né? Conseguimos atender a nossa demanda, né? E durante esse tempo, então, nós tivemos um aumento, e agora é impressionante como que essa questão da sensibilização do brasileiro, né, é grande, da sociedade, né? E o quanto que é importante, porque isso contribui. Se não fosse essa contribuição, não seria possível fazer um trabalho social. Não seria possível. E cada um faz a sua parte. Algumas pessoas podem colocar a mão na massa, outras pessoas não têm essa condição, essa capacidade. Mas ajudar pessoas que têm a capacidade, a habilidade, o talento, o propósito, como existe na Casa Aura, já é algo maravilhoso, né? Muito. Mas explica pra gente como é que funciona o mecanismo ali de apoio à criança e adolescente com câncer. Ela indica para o tratamento, ela dá suporte nesse ponto também. O câncer foi diagnosticado, surge aquela dúvida imensa, porque até então isso não fazia parte da realidade da família. E como é que a Casa Aura atua? As crianças, elas chegam para nós através do serviço de assistência social dos hospitais, né? Quando essa criança... Tipo o Hospital da Baleia. Hospital Baleia, Hospital das Clínicas, Santa Casa, que são os nossos maiores clientes aí. E a assistência social verifica que essa criança, ela precisa de um suporte, às vezes de uma moradia, ou de algum outro suporte que ela aqui não tem. E aí ela nos encaminha. O único critério para a aceitação dessa criança na casa é que ela tenha um desses diagnósticos. E aí ela é recebida pela equipe, ela passa por uma avaliação pela assistente social, pela enfermagem. A assistente social tem um papel muito importante de garantir os direitos da criança, né? Muitas vezes os próprios benefícios, por exemplo, até uma documentação às vezes a criança não tem, né? Uma carteira de identidade, que é importante para que ela consiga os benefícios, né? Aí nós temos a enfermagem que vai, então, verificar o que é preciso para que aquela criança seja cuidada. Então, lá nós não fazemos consultas, a criança não fica internada. Ela vai com o acompanhante, né? Normalmente é a mãe. No tratamento, né? É um tratamento que precisa idas e vindas, Idas né? e vindas. E aí nós orientamos a mãe como também cuidar dessa criança, né? E aí nós temos a fisioterapia, tem a psicopedagogia para garantir o direito dessa criança à escola, né? A sua atividade, a psicologia e a nutrição. O que a gente fala, Fernando? Na verdade, com o conceito de cuidados paliativos, é que quando uma criança adoece, ela tem o que nós chamamos de dor total. Não é só a dor física da doença ou do tratamento da doença, porque o tratamento às vezes dá mais dor do que a própria doença em si, né? Mas ela tem a dor física, a dor psicológica, emocional, que precisa ser acolhida, a dor social por ter saído ali de todo o seu cenário, seu contexto ali e vir para uma cidade que ela não conhece ninguém, com uma mãe que deixa a família, deixa outros filhos lá, né? Então tem todo um contexto familiar aí também. A dor espiritual, que é muito importante que a gente dê atenção, porque é muito comum, né? A própria criança, ela é mais resolvida, mas a mãe principalmente, né? Por que com meu filho? Né? Por que nesse momento? São os questionamentos que levam, inclusive, assim, uma colocação diante do que era sagrado, divino para ela, de instabilidade, de insegurança, né? De tanta, confio em Deus, né? Eu amo, eu tenho... Comigo, né? Comigo. Então, precisa de todo esse apoio. Então, na Casa Aura, nós tentamos com a equipe multi dar essa aproximação,
fazer com que a criança ela seja, tenha ali o seu espaço, o seu lugar, e que ela seja criança. Porque nesse tempo inicial, ela vira doença. Todo mundo a vê como, né? Ela, às vezes, perde os cabelos, né? Sim, com todas as consequências, né? Ela se vê como doente mesmo, né? Mas a criança, ela gosta, ela precisa do brincar, ela precisa se sentir criança, né? Então, é isso que ela encontra lá. É uma brinquedoteca, pessoas que vão desenvolver isso com elas. Isso, doutora, faz parte do conceito de humanização no trabalho e no tratamento do câncer infantil. Sim. Né, o cuidados paliativos, a verdade, apesar de nós termos um conceito errôneo na maioria das vezes, que é aquele cuidado para a criança ou para o adulto que está em terminalidade, não é. Cuidados paliativos, paliar significa manto, significa acolher, cuidado. Então, o cuidados paliativos deve atuar desde que tenha o diagnóstico. É claro que na fase inicial, o cuidado assistencial médico é muito maior do que o cuidados paliativos. Mas esse contato é importante porque ao longo desse tempo nós vamos amparando essa família, né, e essa criança para que ela consiga conviver com aquilo, inclusive se ela não conseguir sucesso, né, no tratamento. E até no luto pré ou luto pós-falecimento, que nós vamos sempre apoiar esses pais também. Né? Dentro de toda essa diversidade, doutora, cada caso absolutamente é um caso, né, e com todas as suas demandas e dificuldades, existe uma média de permanência das crianças na casa? Varia muito, né? Como eu te falei, tem crianças que passam só o dia, tem crianças que ficam uma semana, mas nós temos às vezes que ficam 3, 4 meses conosco. Né? Por exemplo, o transplantado renal, ele vem no pré e no pós-transplante. Então, aquele período até que ele possa ser liberado para retornar, por exemplo, nós atendemos indígenas, voltar lá para a sua localização, precisa de um certo cuidado. Então, nesse tempo, ele fica conosco. Ele já ganhou alta do hospital, mas isso não quer dizer que ele precisa de consultas regulares também. Isso, inviabiliza, né? Morar lá no Amazonas para vir aqui, ou no Mato Grosso, como nós temos vários casos. Sim. A gente sempre que fala do trabalho do SUS, né? Sempre a gente diz que é maravilhoso o trabalho que o SUS faz, que não existe nenhum país no mundo que tem a nossa população com o sistema único de saúde, né? Da forma, na abrangência que tem. Mas aí também existe a questão desse cobertor curto e outro dia mesmo a gente estava comentando sobre isso, a questão do acesso ao SUS acaba sendo dificultada porque é difícil mesmo, até a indicação do tratamento. Se existe a indicação, ele até é efetivado, mas a indicação é um gargalo complicado. E aí, se a gente imaginar a distância, Minas Gerais é um estado mediterrâneo, é muito grande, né? Continental, na verdade, Mediterrâneo é a palavra errada, é um estado continental. E tem uma questão importante, né? Assim, o diagnóstico do câncer infantil, ele não é tão evidente. E muitas vezes, até que venha a ter um diagnóstico. Então, é por isso que no mês de setembro, né, nós temos essa comemoração de Setembro Dourado, que é o mês que nós reforçamos a conscientização sobre o câncer infantil. Então, a gente sempre fala assim, gente, o que a criança fala, escute. Né? Tem aquela história, aquela dor na perna, deve ser dor de crescimento, vai passando, daqui a pouco a criança está pálida, e às vezes é tão lentamente que não é percebido assim. E aí começa toda a busca pelo diagnóstico, até que chegue a um tratamento, né, no centro de oncologia, que aí é uma rede, né? Nós temos que ir até chegar nessa rede, às vezes toma tempo. E é isso que você falou, a partir da hora que ele está ali dentro, realmente, né, nós temos uma cobertura muito boa, inclusive de medicamentos. O que nós hoje fornecemos de medicamentos lá são algumas questões extras que estão fora do protocolo do SUS. Aí sim, aí nós temos que complementar, sabe?
Mas, de uma forma geral, a gente realmente tem que tirar o chapéu pelo que nós temos. Sim, claro, claro. Né? Para as pessoas que estão vendo a gente aqui, a senhora falou do Mato Grosso, falou do Amazonas, falou de diversas regiões de Minas que chegam, que são atendidas por lá. Como é que as pessoas, como é que acontece esse contato? Como é que essa rede se faz? Como é que chega a gente de tão longe? Pois é, dos outros estados, o encaminhamento sempre é pela Secretaria Estadual de Saúde, porque os transplantes, né, nós temos muito, o centro de transplante, ele precisa ter uma quantidade, precisa ter uma habilidade já desenvolvida. Então, não senão ainda mais o pediátrico, né, que as doenças são mais raras do que o adulto, então nós temos menos especialistas nisso. Então, quando existe a indicação, por exemplo, o transplante renal, que é o nosso maior número hoje, que traz essas crianças de longe, a própria Secretaria de Saúde entra em contato com o centro transplantador e o centro indica a Casa Aura. E aí nós vamos entrar em contato, aí a criança vem como tratamento fora de domicílio. E a Aura é uma instituição de assistência social, ela não é uma instituição de saúde. Então, nós não temos nenhuma remuneração pelo SUS, né? Então, a partir da hora que a criança chega aqui no aeroporto, aí passa a ser a nossa responsabilidade de buscá-la, de acolhê-la, de levá-la ao hospital, né? E acompanhar toda essa programação. Esse trâmite de hospital, de idas e vindas. Todo nosso. Então, vocês têm que ter um carro, deve ter mais de um carro. Hoje temos 2 carros para que possa fazer isso, né? Felizmente, até esse ano conseguimos agora, esse mês, comprar uma outra van um pouco maior, na verdade, com doações através de imposto de renda, projetos do Estado. Então, que nós captamos, que é uma realidade também que a população não sabe, né? Que do seu valor devido ao imposto de renda, você pode destinar um percentual de até 6% para um projeto assistencial, um projeto social. Essa é uma informação importante. Né? Isso nos ajuda demais a conta, porque é a partir desses projetos, é claro que os projetos eles têm objetos, não é uma receita que eu posso usar como eu quiser, como esse, né? Nós fizemos um projeto para aquisição de um carro, ele só pode ser usado para aquele carro. E se nós não conseguimos captar todo o recurso, aí a casa precisa complementar, foi o que aconteceu conosco. Então, nós tivemos que investir, mas assim, realmente com uma boa... para maior resolutividade e segurança das crianças. Né? A outra opção é a doação mesmo, espontânea, pelo Pix. A chave Pix, eu vou dizer aqui, mas vai aparecer aqui na tela. A chave Pix, olha aí, 02471, a senhora sabe de cor. É o CNPJ. É o CNPJ. Tão completo aí pra gente. Ai, 02471-591, eu tô lendo, né, gente? 000 é o 1000 ao contrário, traço 00. A doação pode ser feita pelo Pix ou então pelo telefone, que eu também vou falar aqui, é o 31-3236-5900. O e-mail é casaaura@aura.org.br. Essa doação pode ser feita também por conta de luz, conta de água, telefone, conta cartão de crédito, boleto bancário, enfim. Para a gente ter uma ideia do que é esse trabalho, eu convido você, minha telespectadora, meu telespectador, a dar uma volta assim no entorno da Santa Casa, ali no bairro Santa Efigênia, para você ver que as ruas no entorno da Santa Casa são cheias de pequenas pensões muito modestas, muito simples, onde estão ali no alpendre, nas varandas dessas casas, muito modestas, famílias também muito humildes, que ficam com aquele olhar perdido ali na porta, olhando. São pessoas que estão em tratamento ou estão acompanhando pessoas que estão no tratamento. Essas famílias têm condição de pagar essa modesta, eu acredito que deve ser realmente essas pensões são muito modestas. Mas existem famílias que nem isso elas conseguem, né? E aí nós estamos aí para isso, né? E é interessante porque quando elas entram, porque quando fala-se casa de apoio, normalmente tem aquela visão de uma coisa muito mista, quando elas chegam lá,
que deparam com um quarto só para elas, e bem higienizado, bem preparado. Quantos quartos tem? 32. A senhora tem 32 quartos lá. Então, eles, assim, a família fala, nossa, mas isso é realmente para mim? É de graça? É de graça, tem que pagar. Então, não, pode ficar à vontade. Com as refeições? Com refeições muito bem feitas, bem equilibradas, né? Para a criança com transplante renal, né? Com insuficiência renal, é todo um cuidado com a alimentação. A mesma coisa da criança imunodeprimida, né? Em tratamento de quimioterapia ou radioterapia. Então, esse cuidado tem que ser dado, né? Então, não dá para ser desorganizado, precisa de uma boa gestão, sim, né? Sim. De todos esses recursos de equipe e tudo mais. Exatamente. Doutora, se alguém perguntar para a senhora assim, por que a senhora faz isso? Já há 25 anos, por que a senhora faz isso? Vou até completar, se tem tantos outros problemas, não vai resolver o problema de todos? Não é enxugar gelo fazer isso? Por que dedicar tanto uma vida inteira nisso? Na verdade, eu estou na casa já há 5 anos. A casa eu conhecia. Eu acho que tem 2 aspectos. Primeiro, é realmente o exercício de cidadania. É entender que a sociedade precisa e que a gente não adianta ficar jogando culpa em um outro que não resolve se a gente mesmo não sai do sofá e vai tomar uma atitude, né? Eu acho que primeiro é essa. E a segunda que eu falo que é uma cura das minhas próprias dores como médica, de chegar diante de um paciente e não saber o que dizer numa situação difícil. Né? Eu já falei que quantas vezes eu tinha vontade de sumir quando ia falar assim, olha, seu filho está com uma leucemia. Né? Como médico, você tem vontade de desaparecer. Ou então, assim, eu não tenho mais nada o que fazer para o seu filho, né? E com cuidados paliativos na Casa Aura, nós trabalhamos exatamente essa fala. Eu sempre tenho o que fazer para essa criança, porque eu falo que nós tratamos as dores do coração. Então, dar ouvido à criança, dar ouvido ao pai, sabe? Fazer ali pequenas curas de pequenas vontades, de pequenos sonhos, né? Como nós temos um que ele é apaixonado com o Homem-Aranha. Você imagina um dia que ele vê o Homem-Aranha descendo por fora na janela do quarto dele, que ele chega no quarto dele e tem um Homem-Aranha, um boneco esperando por ele. Então, assim, são pequenas curas que nós conseguimos fazer. Então, eu falo que essa também é uma cura. Pequenos milagres. Pequenos milagres, né? Então, a gente sempre fala, né, assim, o câncer, sim, todo mundo, né, tem uma expressão que nós sempre trabalhamos contra, a história assim, criança, vamos lá, vamos lutar contra o câncer. Ninguém luta contra um câncer. Você não luta com nada que você não conhece. Que você não tem armas, não é? Então, essa frase nós abominamos muito, porque assim, ela está vivenciando, ela está ali passando por uma fase de adoecimento e que ela precisa de todo o recurso para que ela possa, sim, sair melhor daquele recurso. Mas ela não é só a doença, né? Ela tem todas as outras dores que nós temos que tratar. Exatamente. Bom, doutora, eu quero agradecer demais. Vamos colocar de novo aqui os contatos para acessar a doação, qualquer doação. Você pode estar vendo a gente e falar assim, mas eu tenho tão pouco para oferecer. É o bastante, é o muito, é o suficiente. Doe com o seu coração, com a sua consciência, qualquer valor, né, doutora? E até materiais. Nós temos um bazar, quando nós podemos receber roupas usadas e tudo que... primeiro, nós atendemos as crianças e os acompanhantes, né? Porque muitas vezes eles vêm sem roupa, né? Vêm com a roupa do corpo de onde eles estão. Então, nos atende nisso e também vendemos. Então, o nosso bazarzinho sempre está lá, também como forma de captação, que funciona com os voluntários também, que nos ajudam. Né, lá no Paraíso, né? Paraíso fica ali para cima do Santa Efigênia, abaixo do Bairro da Saudade. Isso. E qual que é o endereço lá? Rua José Lavarini 100. Tá bom, vale uma visita para entender o que é esse trabalho. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. Um grande abraço no seu Zé Quintão. Obrigada. Valeu. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente vai falar sobre um assunto também muito interessante. Vamos falar sobre ansiedade, mas para tratar a ansiedade de maneira prática, daqui a pouco.